Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no 4º capítulo. Nós veremos alguns versos hoje desse capítulo que fala a respeito do poder de Cristo, como o Senhor, por meio de sua graça, opera e age também de maneira surpreendente na nossa vida, na nossa história. Então a gente vai abrir no capítulo de número 4, e eu gostaria de fazer a leitura a partir do versículo de número 35, tá bom? Capítulo 4, a gente vai ler hoje a partir do verso de número 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Até aí, por enquanto. Nós temos estudado a vida de Jesus através da narrativa do evangelista Marcos. Marcos, como nós falamos, foi o primeiro evangelho a ser escrito, mostrando quem é Jesus. Jesus, inclusive, como Filho de Deus, aquele que se fez carne, o próprio Deus encarnado, para poder nos dar nova vida. E aqui nesse capítulo de número 4, Jesus continuará ensinando, falando a respeito do reino de Deus, através de parábolas. Ele vai falar sobre a salvação. Jesus vai dar muitos ensinos importantes aqui aos seus discípulos e à multidão também que o seguia. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, no verso 35, nós temos um fato muito importante que é marcado, inclusive, por alguns detalhes. No Evangelho, nós encontramos narrativas que mostram testemunhos de quem é Jesus, experiências vividas pelos apóstolos, experiências vividas pelas pessoas. E nesse texto tem um detalhe, ou melhor, uma narrativa de um fato que é muito peculiar das testemunhas, porque testemunhas dão detalhes de algumas coisas que não são gerais. Se você perguntar para alguém assim: olha, você viu o que aconteceu? E a pessoa for narrar para você: não, eu vi o que aconteceu, e ela for te dizer, você vai ver que ela dá algumas informações que não eram precisas, que não eram necessárias. Aquela pessoa, aquela ali, ela estava com a camiseta verde no dia. Aí você fala assim: mas por que precisava falar que ela está com a camiseta verde no dia? Né? Certo? Você já reparou nisso? A gente observa algumas coisas que são detalhes, que quando você vai relatar alguma coisa não é importante, ou não seria importante, mas isso faz parte da fidelidade de um testemunho. Quanto menos informações importantes se tem num relato, mais fidedigna é a explanação daquilo que aconteceu. Quando você conta histórias: olha, eu vou contar o que aconteceu, sem se dar conta, você coloca coisas que são detalhes. E nesse texto a gente vê exatamente isso acontecendo. Alguns detalhes que é posto. Jesus estava na polpa do barco, é um detalhe. Jesus estava dormindo, isso é importante, sobre o travesseiro. Era um travesseiro de última geração, fabricado na Galileia, né? Com pena de ganso. Eu não sei se ia ter ganso lá, mas pena de urubu. Jesus estava deitado, tranquilo.
são os detalhes, mas esses detalhes são importantes para a gente, porque mostra que os discípulos, ao tentar narrar o que aconteceu, mostram de fato o que é o comum da vida. São pessoas que vivenciaram com Jesus, que guardaram na sua memória algumas coisas que aconteceram. Relatam detalhes simplesmente por se lembrar deles. Se lembrar deles, detalhes. Você consegue fazer isso, às vezes você consegue se lembrar de detalhes. Quando você vai contar a história, talvez os detalhes não fossem necessários, você poderia tirar, não ia mudar em nada a narrativa da história, certo? Mas você se lembra dos detalhes. Os detalhes se tornam importantes porque eles mostram que de fato aquilo aconteceu, aquele episódio foi vivenciado. E é por isso que nós encontramos detalhe. E Marcos vai nos fornecer o relato de Pedro aqui em primeira mão. Ele vai mostrar esse drama dos discípulos em alto mar. E é importante a gente entender o drama dos discípulos em alto mar, porque a aplicação nossa do estudo bíblico dessa manhã está totalmente ligada ao drama vivenciado por eles, à situação que eles passaram. Eles estavam no mar da Galileia e veio uma forte tempestade. E não era uma tempestade como qualquer outra. Quando você vai ao mar da Galileia, o mar ele fica aproximadamente 218 metros abaixo da linha do mar. O mar da Galileia. 218 metros abaixo. A 48 quilômetros ao norte, você vai ter o Monte Hermon. O Monte Hermon, ele tem 2.800 metros de altura. O que acontece na região? Como o mar da Galileia é muito abaixo, sopra um ar muito quente. E do Monte Hermon, que está apenas a 48 quilômetros de distância, vem um ar muito frio. E quando o ar se choca, provoca tempestade, provoca relâmpagos, faz com que o vento seja forte. Só que, apesar desse detalhe, quem estava no barco com Jesus eram pescadores. Então assim, não foi a primeira tempestade em alto mar que Pedro, Tiago e João, Jesus no barquinho, né? Que esses homens enfrentaram. Não foi a primeira tempestade. Eles pegavam tempestade constante, porque era muito natural ter tempestade, porque faz parte da região. Sempre o ar quente choca-se com ar frio e tem tempestade. Só que quando essa tempestade chega, é uma tempestade fora do comum. É uma tempestade que deixou até os marinheiros, até os pescadores apavorados, com medo. Se quem está acostumado ficou com medo, imagina os outros discípulos no barco que não estavam acostumados. Imagine os outros. Na hora que eles viram e falaram assim, essa tempestade está feia, né? O negócio aqui agora complicou. E eles começaram a ficar com medo. E a tempestade, fortíssima. E Jesus, dormindo no travesseiro de pena de urubu. Jesus tranquilo, tirando um cochilo. Já tinha pregado, trabalhado muito, contado muita parábola. Depois do sermão, o pastor fica com fome, né? Então, fica com fome e sono. Ele foi lá e descansou. Foi descansar. E os discípulos, então, angustiados. Aí, então, quando eles veem a situação, eles vão desesperadamente acordar Jesus. E vai dizer o texto que eles vão questionar Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, não incomoda o Senhor que nós venhamos a morrer? Olha a tempestade, o Senhor está aqui na popa dormindo, no travesseiro, e a gente a ponto de morrer? Aí então Jesus se levanta. Acredito que Jesus pode ter levantado tranquilo, despreguiçado ainda, né? Né? De boa, foi lá, olhou o clima e simplesmente diz: cala-te, aquieta-te. E aquela tempestade, que era uma das maiores já vista pelos próprios pescadores, para.
imediatamente. Cala-te, aquieta-te. Essas palavras de Jesus têm muito impacto na narrativa bíblica. Por quê? Porque na cultura e nas lendas antigas dos povos do Oriente, o mar ele era um símbolo de destruição que ninguém era capaz de deter. Ou seja, a força da natureza, a força do mar, era considerado por todas as culturas, inclusive todas as religiões que haviam, como um poder incontrolável. Ninguém controla a força da natureza, ninguém controla o mar, exceto Deus, certo? Na concepção deles mesmos, somente os deuses, pegando uma cultura ali marcada por outras concepções divinas, somente um Deus teria poder, capacidade para fazer o mar se acalmar. Então, quando Jesus se levanta da cama em que ele estava deitado, ali na popa do barco, e ele chega para o mar e diz: cala-te, aquieta-te, ele está mostrando que ele é o próprio Deus encarnado, porque ele não evoca uma divindade pedindo para que o mar se acalme, porque poderia, e havia inclusive, por parte de alguns, na hora do desespero, o clamor para que o mar se acalme. Então alguém poderia dizer assim, em nome de Yahvé, em nome de Yahvé o mar se acalme, em nome de Baal se acalme, em nome de não sei o que. Havia essa tentativa humana de invocar um conceito divino para que alguma coisa se acalmasse, porque a pessoa fala assim, não tenho poder, mas em quem eu creio pode fazer, então eu vou invocar. Mas Jesus não invoca ninguém, ele dá uma palavra de ordem, ele diz cala-te. Ele não diz, olha, em nome do meu pai, cala-te, em nome... Vocês estão entendendo? Ele mesmo dá uma palavra de ordem. E quando ele dá essa palavra de ordem, a natureza obedece. E obedece, e o que Deus faz com que aconteça, mostra que de fato foi pela ação de Cristo, pelo poder de Cristo. Porque não só o vento para, não só a tempestade deixa de cair, mas as ondas deixam de se formar imediatamente. Não só há o silêncio do vento e o fim do derramar das águas, mas de um instante para o outro, as águas tumultuadas se tornam em um espelho de água. Você já imaginou? Porque quando a tempestade para, se você estiver em algum lugar e você vê uma tempestade, a tempestade acabou e o vento parou, o mar continua agitado, correto? Leva um tempo para as coisas se acalmar. Mas a palavra de ordem de Jesus veio nos dois aspectos: cala-te e emudece. O vento se encerra e no mar a bonança. Jesus, com isso, ele mostra que não só tem poder, mas ele mostra que ele é o próprio poder. A gente viu na semana passada que Jesus não é só o Senhor do sábado, ele é o próprio sábado encarnado, ou seja, ele é o descanso, ele é o próprio descanso. Aqui Jesus está mostrando que ele não detém o poder, ele é o poder. O poder não é um atributo tão somente que ele possui, o poder é quem ele próprio é. Deus é poder, por isso que a gente crê que Deus é o Todo-Poderoso. Ele não possui poder, ele é poder. Então Jesus, ele demonstra como aquele que tem todo o poder. E depois de acalmar a tempestade, ele vai fazer uma pergunta que já nós vamos entrar nela para os discípulos. Aonde está a fé de vocês, Tempestade acalmou. Só que antes da gente entrar na pergunta de Jesus, eu queria que você atentasse para algo importante no texto também, que Marcos relata para a gente. Ele vai dizer que antes de Jesus acalmar a tempestade, os discípulos estavam com o quê? Vamos lá ler o texto? Versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: olha, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam.
Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes de Jesus acordar, diante da tempestade, os discípulos estavam com medo, preocupados: nós vamos morrer, o barco vai rachar no meio, vai afundar, a gente vai morrer, todo mundo afogado aqui nessa tempestade. Eles estavam com medo de perder a vida. Jesus acorda e diz ao mar: silencie-se, aquiete-se. Depois que tudo isso aconteceu, eles ficaram possuídos de grande temor, atemorizados. Continuaram atemorizados, mas agora por outra razão. O que acontece nesse momento? Por que os discípulos ficam atemorizados diante do que acontece? Não era para ficar com o coração tranquilo? Dizer assim: que beleza, ó Jesus, obrigado, pode voltar a dormir agora. Daqui para frente não dá conta agora, né? Agora o senhor pode ir descansar de novo, que problema resolvido, se a chuva voltar, nós chamamos o senhor de novo. Né? Tá tudo bem. Mas não, eles ficaram atemorizados. Por que eles estavam com medo antes? Qual é o medo dentro do coração dos discípulos? Por que eles incomodam Jesus no seu cochilo? Olha a pergunta que eles fazem: Jesus, não te incomoda que nós pereçamos? O Senhor não faz questão se a gente morrer? A gente não faz diferença para o Senhor? A pergunta é profunda. Se esse barco vier a naufragar e a gente perder a vida, o Senhor não se importa? O Senhor está aí dormindo? O Senhor não nos ama o suficiente para ver a situação difícil que a gente está passando e continuar dormindo? O medo que invade o coração dos discípulos não é tão somente de perder a vida, mas é o receio de não se sentirem amados diante da situação difícil que eles estão passando. É eles questionando se a luta pela qual eles estão passando, a circunstância que agora eles estão sendo submetidos, se isso não desperta em Deus a sua comoção, a sua preocupação. O Senhor não se importa com a gente? A minha vida é insignificante, a gente está aqui no meio de uma tempestade violenta e o Senhor não está nem aí para a gente. A necessidade de se sentir amado, a necessidade de se sentir guardado. Na pergunta dos discípulos, nós temos essa inquietação do coração humano. Homens que estavam acostumados com a tempestade, que sabiam lidar com o temporal, apesar desse ser intenso, mas que queria saber qual é de fato a preocupação de Jesus com eles. O Senhor está preocupado com a nossa vida? E aí vem uma preocupação humana. Diante da dificuldade, diante da luta, diante do problema, diante do sofrimento, às vezes a gente pode se questionar: Deus, será que o Senhor se preocupa comigo mesmo? Será que o Senhor está vendo a minha dor? Por que o Senhor permite que isso aconteça com a minha vida? O Senhor me ama mesmo? Se o Senhor me ama, por que o Senhor permite que eu passe por tamanha dor? Se o Senhor me ama, por que o Senhor deixa que eu sofra tanta indiferença? Se o Senhor me ama, por que o Senhor deixa que eu passe pela injustiça? Se o Senhor me ama, por que o Senhor deixa que situações tão complexas, que podem me prejudicar, pelo menos na minha visão, de maneira tão profunda, o Senhor permite que aconteça? O Senhor não se importa? Uma pergunta pesada, não é? Quando a gente olha para a nossa realidade da vida e a gente passa por momentos difíceis, não situações do cotidiano, não aqueles problemas que a gente tem, as tempestades normais, as tempestades do dia a dia, do dia de pesca, mas tem tempestades que vêm, que não são tempestade como as outras. Tem tempestade que a gente fala: agora o barquinho quebra. agora afunda mesmo. E nessa hora que a gente vê que o barquinho vai quebrar, que ele vai afundar,
A pergunta que surge no coração é humano: Senhor, não te importas que nós pereçamos? Não te importa que nós venhamos sofrer tudo isso? Cadê o Senhor? O Senhor está dormindo? Está dormindo na popa? É essa a angústia do coração dos discípulos e as suas perguntas. Eles tinham medo, mas o medo não era tão somente um medo da tempestade em si, mas a inquietação do coração humano de saber assim: Deus, em meio a essa inquietação toda, o Senhor não vai falar nada, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai dizer nada, o Senhor não vai... Você já sentiu assim? Já teve experiências na vida que parece que Deus está distante? Você chega e fala assim: mas cadê Deus? Você sofre uma injustiça atrás da outra, e você fala: Deus, mas cadê o Senhor? Você sofre uma perda após a outra, e você fala: Deus, mas por quê? Por que o Senhor permite isso? O Senhor não me ama? Muita gente fala isso, né? Crianças que são mais transparentes, muitas vezes questionam, né? Fala: mas por quê? Por que Deus deixou isso acontecer? Né? Há um questionamento, e os discípulos estão questionando, e eles estão com medo. Só que depois que Jesus se levanta e ele aquieta o mar, aí eles ficam atemorizados. Por que eles ficam atemorizados? Por que eles ficam inquietos? O que passa na mente e no coração dos discípulos é a inquietação agora de estar diante de alguém que é o próprio poder. Se na tempestade eles estavam desesperados, porque eles não podiam fazer nada, e Jesus estava dormindo, e eles não sabiam se Jesus poderia ajudá-los em alguma circunstância, e se eles eram amados, quando Jesus dá uma palavra de ordem, e o mar obedece, eles ficam possuídos de temor, porque ele diz assim: se o mar, se a força da natureza, a gente já não podia controlar, quem é esse que até o mar lhe obedece? Sobre esse a gente não tem controle mesmo. Jesus é incontrolável. Jesus está além da capacidade humana de manipulação. Jesus não é domesticado. C.S. Lewis, nos seus escritos, né, nas suas crônicas, que a gente tem até em filme hoje, né, as Crônicas de Nárnia, mostra isso, através da figura dele como leão. Há um episódio no final do filme, no final do livro também, em que um dos personagens pede para o leão, né, Aslan, ficar na festa depois que o inimigo é vencido. Ele fala: você não vai ficar para a festa? E o leão, o Aslan, que representa Cristo, ele tinha uma frase assim, mais ou menos nesse sentido, né? Eu não fico sobre o controle de ninguém. Jesus não está preso nas quatro paredes de um templo, de uma religião, ele é incontrolável. A gente é dogmático, a gente fecha as coisas, mas Jesus não está sob nosso controle. Jesus está muito além. Jesus não está subvertido à religião. Nós que estamos sob o seu domínio, sob o seu poder. Às vezes a gente, humanamente, sem reflexão profunda, a gente inverte as coisas. A gente quer enquadrar Jesus dentro da nossa mentalidade. A gente quer enquadrar Jesus dentro daquilo que a gente entende que Jesus deve ser. E nesse texto, o desespero dos discípulos, quando ele manda aquietar, é porque eles se dão conta exatamente do contrário, que Jesus é incontrolável. Que se o mar, que era uma força que ninguém poderia controlar em todas as culturas ao redor, está diante deles um homem que controla o mar. Se ele controla o mar, quem controla ele? É incontrolável. Por isso o desespero, por isso eles são tomados aqui, como o texto diz, minha página virou, eles são tomados de grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele é o poder. A premissa dos discípulos, a reflexão dos discípulos, desde o começo dos versículos que a gente leu, passa pela ideia de que se Jesus os amasse,
Ele não permitiria que coisas ruins acontecessem na vida deles. Era essa a cabeça dos discípulos. Se Jesus nos ama, Ele não vai deixar essa tempestade. E a premissa de Jesus é diferente das dos discípulos, porque Jesus permite que os seus discípulos atravessem as tempestades. Jesus está dizendo: olha, vocês vão ter tempestades, eu vou permitir a tempestade, eu amo vocês, mas vocês vão passar pela tempestade. Vocês são queridos, amados, salvos, redimidos, mas vai ter tempestade. Vai ter tempestade. A gente não quer tempestade. Alguém quer tempestade? Mas tem tempestade. Às vezes está tudo bem, e de repente o vento frio se choca com o vento quente, o ar frio se choca com o ar quente, e está pronta a bagunça, e você está no meio dela. Não é assim? Você acorda e fala: oh, que dia bonito, hoje vai dar tudo, está tudo certo hoje. E de repente, você mal espera a tempestade. Muito bom. A essência. Quer o microfone? Não é? Aí está a fé que é necessária. Porque a tempestade vem, gente. A tempestade, ela vem. E é bom a gente pensar, orar e conversar, porque na hora que a tempestade vir, por incrível que pareça, o seu coração humano vai clamar e vai dizer bem alto: Jesus, o Senhor não se importa? Na hora que você perceber, o seu coração já disse: Jesus, onde o Senhor está agora? Deus, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor vai deixar que isso aconteça comigo? Não é possível. Não é possível, Senhor. O coração humano, porque a gente muitas vezes tem a compreensão de que se nós somos amados, Deus não vai deixar que a gente sofra, porque a gente vai pela mentalidade humana, que a gente não quer ver os nossos filhos sofrendo, certo? Por isso que tem muito filho criado Nutella, né? Qualquer coisinha é judiação. Não, vem cá, vem com a mamãe, vem com o papai, sei o quê, né? Aquele cerco todo, para que a criança não sofra, para que a criança não frustre, para que a criança não enfrente problemas. Mas a criança também não amadurece. Aí ela chega na fase adulta e não sabe lidar com os problemas. Aí ela não sabe resolver os conflitos, ela não sabe lidar com a frustração. E a vida vai frustrar. Situação, dificuldades vai ter. E aí Deus chega assim: olha, com vocês que são meus filhos não vai ser diferente, tá bom? Vai ter tempestade. Vai ter tempestade. Mas louvado seja o Senhor, porque basta uma palavra dele e a tempestade se desfaz. Mas e a pergunta de Jesus? Ainda não tendes fé? Vamos voltar para a pergunta de Jesus. Jesus vira para eles. Alguém quer dizer alguma coisa até aí? Deixa eu levar o microfone. Obrigado. Tá ligado? Usa esse. Deixa eu só ligar para você. Para o exercício da fé, é essencial a humildade nossa. Sem a humildade, nós não conseguimos chegar a Deus. Ainda não tendes fé? Marcos 4, versículo 40 é a pergunta de Jesus. Ainda não tendes fé. A gente poderia traduzir esse versículo também da seguinte forma: onde está a tua fé? Onde está a tua fé? A gente sabe que não é a qualidade da fé que nos salva, mas sim o objeto de fé. O que nos traz salvação não é se a nossa fé é grande ou pequena, mas é em quem nós cremos, certo? É em quem cremos. Um dos livros que eu li contou uma ilustração, dizendo assim, suponhamos que você está num penhasco, e você escorrega desse penhasco, você começa a rolar penhasco abaixo, você está rolando, não tem lugar para você parar, você está indo,
e de repente você vê, na hora que você está rolando, um galho que vem do penhasco. Você não sabe se aquele galho tem raízes tão profundas suficiente para aguentar o peso do seu corpo se você está rolando, certo? Você não sabe. Mas você vai se agarrar ao galho ou não? Você vai se agarrar ao galho. Na hora que você agarra o galho, se o galho aguenta, beleza. Se não aguenta, rola morra abaixo. Nessa ilustração ele diz assim: Jesus é o galho. Por mais que você não saiba o que é todo aquele galho, por mais que você não tenha compreensão de tudo, se você se agarra, o galho é suficiente. A nossa fé, ela pode ter dúvidas, ela pode ser limitada, ela pode ter oscilação. A gente tem dia que está mais esperançoso, tem dias que nós estamos mais desesperados, mais inquietos, mas Jesus permanece o mesmo. Jesus não muda. Então, o que nos traz salvação não é a qualidade da nossa fé, mas é o objeto da nossa fé, é para quem nós olhamos, e nós olhamos para Jesus. É Ele que nos salva. Por isso que nós temos relatos na Bíblia, inclusive de um homem que diz assim: se você crê, sua filha será curada. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu sou limitado. Eu creio, mas às vezes não creio tanto. Eu acredito, mas acredito duvidando. É o paradoxo humano, né? Eu acredito, mas será? É uma luta interna nossa. Mas Jesus é perfeito. A fé, em última análise, não é uma virtude, é uma dádiva, é um dom. A fé é dom de Deus. À medida que nós vamos amadurecendo na fé e tornando mais confiantes em Deus, não é por mérito próprio, é pela graça de Deus. Por isso que a gente tem que ter paciência com as pessoas que às vezes na nossa concepção possa ter pouca fé. A gente não deve julgar o outro. A gente não deve se pôr na posição de juiz em relação ao outro. A gente tem que saber que Deus trata de cada um de nós. Deus vai cuidando, vai amparando, vai fortalecendo, vai renovando, vai moldando, vai transformando a gente. A nossa fé está sendo trabalhada, porque a gente oscila. A nossa fé está sendo trabalhada, mas Jesus permanece o mesmo. O objeto da fé é o mesmo. A gente muda, Ele é o mesmo. A gente é manipulado. As pessoas enganam a gente. As pessoas fazem troca com a gente. Não é assim? Isso acontece nos relacionamentos, na educação de filhos, né? O reforço positivo, a criança foi lá e fez uma coisa que você gostou, você vai lá e faz uma coisa para reforçar o comportamento. Ela fez uma coisa que você não gostou, você tira para mostrar que o comportamento é ruim. A gente vai condicionando, né? A gente vai lidando nos relacionamentos de maneira condicional. Casamento acontece isso, né? Se o marido faz uma coisa que você não gosta, você já empurra, fecha a cara e agora você vai ver. Aí a pessoa tem que, como é que eu vou contornar isso, né? A gente vai ver, como é que eu contorno a situação agora? Aí você tem que dar um jeitinho, não sei o quê, até acalmar tudo. Mas com Jesus não adianta você contornar. Com Jesus não adianta você falar assim: Jesus, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou ser melhorzinho para o senhor melhorar a situação comigo. É incontrolável. É incontrolável. A nossa fé ela vai sendo moldada, mas Jesus é o mesmo. Uhum. Verdade. Uhum. Isso é muito bonito, porque de fato mostra que a fé está no objeto, a fé é em Jesus, né? E aí essa fé nossa em Jesus nos traz de fato a salvação. Manuel? Espera o microfone chegar só um pouquinho, Manuel, que daí... Nós podemos ver, no caso de Daniel, né? Por um decreto lá pela inveja, ele foi jogado na cova dos leões, né? O rei tentou salvar ele. Ele não,
pela determinação, pelo decreto dele, ele mesmo não podia revogar aquilo. E Deus não poupou, Deus deixou ele ser colocado lá. Mas Deus fechou a boca dos leões, né? Tanto é que o rei no outro dia cedo foi lá e Daniel, servo do Deus Altíssimo, ainda está aí, né? Então a gente vê, né? E ele responde, ele é tirado. E o rei determina que aqueles que fizeram aquele que estava com a inveja fosse lançado, e antes de chegar no fundo da cova já tinha sido devorado. Então a gente vê o que é, né? Manter a fé e crer que Deus ele é capaz de fazer, né? Fechar a boca dos leões. Então é assim que a gente pode entender, né? A gente vê, ter fé, né? Passar uma noite inteira na escuridão, rodeado de leão. Olha só a frase que eu anotei aqui, ó. Se você quer ter mais fé, mas não consegue, pare de olhar para dentro de si mesmo. Vá até Jesus e diga: ajuda-me a crer. Os discípulos estavam olhando para eles. Jesus, o Senhor me ama, o Senhor me ama. Era uma necessidade de afeto, uma necessidade de aceitação. Quando eles voltaram e viram quem Jesus de fato era, isso mudou a vida deles. E a nossa fé, ela vai sendo moldada, lapidada, transformada, fortalecida, renovada. Nós temos, caminhando para o final, nós temos no Antigo Testamento um livro, que é o livro do profeta Jonas. E o livro do profeta Jonas é inclusive muito semelhante ao que Jonas enfrenta e a respeito daquilo que também acontece com Jesus. Quando nós olhamos essas duas narrativas, a gente vai ver muitas coisas similares. Jonas estava num barco, Jesus estava no barco. Jonas estava dormindo, Jesus estava dormindo. Quando nós começamos a olhar a narrativa lá de Jonas e a narrativa que está presente aqui, muitas coisas são muito, muito semelhantes. Quando Jonas é acordado pelos marinheiros, a pergunta é semelhante: olha, a tempestade está enorme, o barco vai afundar, e você está aqui dormindo, você não vai ajudar a gente? Está todo mundo ajudando. Aí Jonas levanta e vai ajudar, né? Só que de maneira diferente, ali a tempestade num primeiro momento não acaba. Aí Jonas, ele diz assim: olha, é necessário que eu morra para que vocês sobrevivam. Me lance no mar, deixa eu morrer, porque é por causa de mim que está vindo essa forte tempestade. E os marinheiros estão com medo, mesmo sentimento, estão atemorizados, porque ele fala assim: nossa, nós vamos morrer. E eles jogam Jonas no mar, e a tempestade se acalma. Aqui, Jesus dá uma palavra de ordem, o mar se acalma. Mas quando você lê o Evangelho de Marcos, numa perspectiva mais completa, sabendo da morte, da ressurreição de Jesus, nós vemos que assim como Jonas foi lançado ao mar, apesar de não ter morrido, Jesus foi lançado não ao mar, mas foi posto na cruz, morto, para que nós pudéssemos ter a nossa vida preservada nele para a vida eterna, através do seu sacrifício. Nós podemos olhar para a mensagem da cruz e saber que mesmo nas tempestades, Jesus nos ama, se preocupa conosco e está conosco no sofrimento. Não significa que não vai ter sofrimento, mas significa que Jesus vai estar presente com a gente no meio dele. Se você estiver passando por uma tempestade hoje, que você possa experimentar da presença de Jesus junto a você nesse barco. Que Jesus possa te ajudar a enfrentar os relâmpagos, as ondas altas e fortes, o vento forte. Que o Senhor possa ser a sua companhia constante nesses momentos. Amém? Vamos orar? Feche